Boa tarde. Boa tarde. Muito bom. Gente, em abril, eu estive sentado aqui nesse palco e o Samuel fez uma pergunta. Quem aqui gostaria de um dia estar aqui nesse palco? E aí eu levantei o braço. Quem aqui gostaria de estar um dia aqui nesse palco? Olha só. Eu levantei o braço, mesmo sendo o cara de bastidores. Aí eu falei, não é possível. E hoje eu estou aqui, em menos de um ano, em cima desse palco, já co-criando aqui uma realidade. Muito rápido, muito acelerada. Obrigado. Quem aqui já fez lançamento alguma vez? Levanta o braço. Quem gostaria de fazer um lançamento? E quem gostaria de saber os segredos por trás de um lançamento perpétuo, que já faturou múltiplos 7 dígitos nos últimos 31 meses consecutivos, grita, eu e levanta o braço. Show, show. Então vamos lá, não vou economizar conteúdo aqui. Primeiramente, eu abri esse conteúdo, abri essa estratégia lá no Black. Lá a gente acaba abrindo um pouquinho mais. E a Bruna Siqueira, que inclusive está por aqui. Oi, Bruna. A Bruna Siqueira, ela estava presente, assistiu essa palestra. E olha só o resultado que ela teve. Investiu R$5.000 com uma única sacada que ela pegou dessa estratégia. Em 48 horas lucrou R$250 mil. É incrível, não é? Agora, o que é mais incrível não é o conteúdo que eu vou trazer aqui, mas foi a velocidade de implementação que ela teve, de pegar a sacada que fazia sentido para ela, no contexto dela, naquele momento, e aplicou rápido. Então dá uma cutucada aí no amigo do lado e fala assim, aplicar rápido é o poder. É isso aí. Então de nada adianta você não aplicar rápido e ficar só com as ideias aí no papel, ok? Anotem, tirem fotos, vai ter muito conteúdo aqui. Então não economize aí nas fotos que os slides também têm ouro, tá ok? Ô Coimbra, lançamento perpétuo. Como assim? Lançamento é uma coisa, perpétuo é outra. Me explica isso daí direito. Lançamento nada mais é do que um evento com data e hora marcada que gera um grande pico de vendas. E o perpétuo já é uma estratégia contínua de vendas. Mas ambos têm os seus desafios. O lançamento tem um desafio de você ter uma consistência em alto nível e também tem um desafio de ter uma previsibilidade. Já o perpétuo, você tem um desafio maior na escala. Quando a gente uniu a estratégia num lançamento perpétuo, e não eles isolados, nós conseguimos ter consistência em alto nível, nós conseguimos ter previsibilidade e nós conseguimos ter escala de forma acelerada também. E foi com o lançamento perpétuo que nós conseguimos fazer um grande lançamento mensal nos últimos 46 meses consecutivos, sendo que nos últimos 31 meses faturando acima dos 7 dígitos. Agora, no marketing digital existem várias estratégias de lançamentos. E uma delas que a gente utilizou foi uma estratégia chamada lançamento possuído. Alguém já ouviu falar do lançamento possuído? Show. É uma estratégia do meu querido amigo Bruno Gimenez. E quando a gente fala assim, lançamento possuído, soa meio paranormal, né? Soa meio estranho, sei lá. Mas eu garanto que não tem nada de ruim, muito pelo contrário. É muito bom. Por quê? O especialista que vai fazer aquele lançamento, ele fica possuído pelo conteúdo. Ele fica possuído em gerar valor para a sua audiência. É por isso que é o lançamento possuído. Óbvio que para cada pessoa, para cada especialista, existe um lançamento mais adequado. Esse foi o formato que melhor funcionou para a gente, adaptado para a estratégia que a gente utilizou para construir o lançamento perpétuo. Geralmente, no lançamento possuído, são feitas aulas ao vivo, todos os dias, de segunda, terça, quarta, quinta, com muito conteúdo. São aulas longas. E além de ter muito conteúdo, o especialista ele tem muitas preocupações ali, né, no momento. Então, quem já fez um lançamento,
quem já fez um ao vivo, quem já fez uma live, sabe que quanto é cansativo, quanto é, às vezes, exausto. E o lançamento ao vivo com muito conteúdo, se não tomar cuidado, ele mexe numa variável muito importante do lançamento. Ele mexe numa variável, entre dezenas de variáveis, é aquela variável que pode fazer o lançamento dar muito certo ou o lançamento dar muito errado, que é a energia do especialista. Então, quando eu falo, William, vamos fazer um ao vivo, olha a cara dele. Vamos lançar ao vivo? Ele já fica, meu Deus. E essa variável é importante, porque se o especialista ele não está bem, ele não está com energia, ele pode comprometer todo um lançamento. E aí foi utilizando uma fórmula, que eu vou mostrar aqui para vocês agora, que nós conseguimos facilitar e simplificar um pouco esse processo, que é o gravado mais ao vivo igual a estreia. Estão tirando fotos? Estreia, para quem não sabe, é uma funcionalidade ali do YouTube, onde você programa um vídeo para ele ser publicado, e aí no dia e no horário marcado, ele aparece, ele entra no YouTube ali, só que no formato de transmissão. Ele entra ali num formato onde as pessoas vão assistir ao vivo, naquele dia, naquele horário. Só que é um vídeo gravado. Então ele dá a sensação de ao vivo. Não foi fácil, não foi de primeira que a gente começou a fazer esse formato. Então o William chegou a fazer vários lançamentos ao vivo, e só depois de um tempo a gente começou a rodar gravado, em formato estreia, e fomos testando até a gente chegar no modelo hoje, onde todas as aulas do lançamento, as aulas extras, as de downsell, todas são nesse formato. Tá? E aí tem gente que pergunta, mas vídeo gravado, ao vivo, isso não já é estranho e tal? Como que é a energia disso, né? E aí, a gente tem aqui um exemplo de uma aula sendo transmitida no YouTube, onde o chat ele fica ali ao vivo. Então o chat ele fica dando esse movimento, ele dá a energia para o lançamento, mesmo sendo gravado. Então isso faz muita diferença. E o que é legal é que no YouTube, a gente já está usando o recurso nativo. Então a chance disso dar algum problema é mínima, é zero, ok? Agora, André, mesmo assim, fazer o mesmo lançamento todos os meses, isso não dá ruim? Como que é isso aí, né? Então eu vou contar alguns pontos importantes aqui para que a gente faça com que essa engrenagem continue girando todos os meses. Primeiramente, tendo 2 canais no YouTube. Então nós temos um canal principal, onde a gente coloca os conteúdos, para fazer um trabalho ali orgânico, e no canal secundário, nós colocamos somente as transmissões. Então, no canal secundário, a gente direciona todas aquelas pessoas que se cadastraram para participar do lançamento, via WhatsApp, e-mail, enquanto no canal oficial lá a gente está só focado no conteúdo. Então esse é um ponto importante. Outro ponto que ajudou muito foi a gente fazer 2 versões do mesmo lançamento. Basicamente, a gente criou um lançamento, gravou ele inteiro, e a gente foi lá e regravou o lançamento com o mesmo tema, com a mesma oferta, mudou a identidade, mudou o cenário, mudou o ano, um foi gravado no ano, outro foi gravado em outro ano. E a gente faz com que, tendo 2 versões, a gente intercale isso entre os meses. Então a gente roda ali, por exemplo, em janeiro, a versão 1.0 desse lançamento. Em fevereiro a gente roda a versão 2.0, e assim a gente vai intercalando entre os meses as versões. Isso é importante porque, quando a gente faz toda a campanha de tráfego para as pessoas se cadastrarem no lançamento, a gente promove os anúncios muito para um público frio. E aí o público frio que participa do lançamento de janeiro, na sua versão 1.0, e não compra, muitos compram, tá? Mas aquele que não compra, ele vai participar também da edição de fevereiro. Então ele já aqueceu. Então aquele lead que era frio em janeiro, ele virou um lead quente em fevereiro. Então isso faz com que ele se torne um lead quente muito mais pronto para comprar num lançamento de fevereiro que já é diferente. Então, ter os lançamentos aí
intercalados ajudou muito a gente manter essa roda girando e manter essa consistência em alto nível. Esse barulhinho é bom, né? Repitam comigo. Dinheiro abençoado. Então, sempre que vocês ouvirem esse barulhinho, agradeçam e lembrem, dinheiro abençoado, tá? Coloquei esse som aqui porque o calendário blindado, da forma como nós estruturamos, gera muito dinheiro. E por que blindado? Porque ele blinda o nosso lançamento. Se o lançamento ele vai dar bom, a gente faz com que ele potencialize o resultado. Se o lançamento não vai dar tão bom assim, a gente consegue blindar, para que ele não tenha prejuízo, para que ele dê lucro. Então, a forma como nós estruturamos o calendário, blindamos eles, faz muita diferença. E dá muito mais lucro para o nosso lançamento. No calendário blindado, nós rodamos, dentro de um mês, 14 aulas. Todas gravadas em formato estreia do YouTube. A gente começa ali com uma primeira aula de aquecimento. Essa aula de aquecimento é antes do lançamento principal começar. Ela é uma aula que a gente já roda ali em estreia no YouTube. E a gente já faz com que as pessoas que vão participar daquele lançamento tenham a experiência. Então ela já vai saber ali que é no YouTube, que vai chegar o link, que vai ter o chat, e ela já vai se conectando. Então ela já vai aquecendo. E o conteúdo dessa aula, ele tem o principal objetivo de fazer com que ela tenha mais interesse, mais desejo em participar do lançamento. Aqui a gente nem está falando ainda nada de produto, nada de oferta. Só uma aula de aquecimento. O lançamento principal, nós trabalhamos com 5 aulas. Normalmente eram 4. Aí nós criamos a quinta aula para completar a semana ali, e também por conta do conteúdo que o William tinha organizado. E aí nós descobrimos que a quinta aula fez com que o faturamento do lançamento fosse 20% maior. Então, de lá para cá, a gente fez 5 aulas em todos os lançamentos. A gente roda as aulas segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Na aula 4, quinta-feira, a gente abre o carrinho, tem um grande pico de vendas. E na aula 5, a gente faz um resumão de todo o conteúdo da semana, estrategicamente, porque depois dessa aula 5, ela não sai do ar, ela fica aí no ar por mais alguns dias. E as pessoas que perderem eventualmente alguma aula, elas vão lá e assistem esse resumão na aula 5. E na aula 5 a gente faz um pitch de vendas novamente. Mesmo numa sexta-feira à noite, converte muito. As aulas extras, nós rodamos, vou mostrar no próximo slide aqui. Já preparem a câmera, porque tem muita informação no próximo slide. Mas as aulas extras, nós rodamos basicamente com espaços, para que as pessoas que não assistirem ao vivo, no outro dia elas possam assistir o replay. E a gente faz um aprofundamento de conteúdo com pitch de vendas em todas essas aulas extras. Acabadas as aulas extras, aí nós rodamos uma aula de downsell, que nada mais é do que uma outra aula com aprofundamento de conteúdo, porém a oferta, ela já é de um produto um pouco mais barato. E as aulas de downsell, que nós rodamos ainda na sequência, dentro do mesmo mês, que são ofertas com preço ainda mais barato para quem não adquiriu a oferta principal e nem a oferta secundária, tem a oportunidade de comprar um produto do William e começar uma jornada ali, entrando na plataforma e conhecendo um pouco mais do trabalho. Então, é dessa forma que nós organizamos hoje o nosso calendário blindado. Inclusive, gente, quem tirem fotos, porque é muita informação, eu não vou conseguir falar aqui ponto por ponto, tá? Senão eu vou ficar aqui 30 minutinhos. Só que quem tirar uma foto muito bonita, me seguir e me marcar lá no Instagram, eu compartilho essa apresentação depois, ok? Então só me segue lá, me marca, e aí eu compartilho essa apresentação na íntegra com quem mandar lá. Como a gente chegou nesse calendário? Lançando todos os meses, analisando as métricas e fazendo pequenos ajustes. Então, antigamente a gente não tinha aula de aquecimento, a gente não tinha tanta aula extra, a gente foi fazendo algumas adaptações, melhorando, ajustando, até que a gente chegou nesse formato que a gente consegue, basicamente seguindo essa lógica que está aqui desenhada, replicar todos os meses. Óbvio, sempre olhando ali questão de feriados, onde começa ali a semana e tal, mas a primeira segunda-feira do mês começa com a aula 1, e na quinta-feira que antecede tem aula de aquecimento. E a gente vai intercalando as aulas extras, assim que finaliza o lançamento, dando espaçamento, e depois as aulas de downsell para fechar o mês.
E quando encerra-se o mês, a gente já começa outro mês, fazendo todo o ciclo novamente com outra versão do lançamento. Agora entrar num assunto aqui que vira o jogo, que é muito importante, que é o tráfego estratégico. Hoje, como nós organizamos o nosso tráfego? A gente organiza em 4 principais campanhas. Nós temos a campanha de aquecimento, que é uma campanha que a gente começa a rodar já para os inscritos, aqueles leads, né, aquelas pessoas que não conhecem o William ainda, aqueles leads frios. A gente já começa a rodar campanhas de aquecimento para que eles passem a consumir o conteúdo do William, passem a conhecer o método dele, já vai absorvendo mais informações e vai aquecendo até o lançamento começar. A campanha de captação de leads, que são os anúncios, aqueles criativos que nós convidamos as pessoas para participarem do nosso lançamento. Geralmente nessa fase aqui a gente investe cerca de 70% de todo o investimento de tráfego na captação de leads. Tá? Então esse percentual aqui, que é o percentual do investimento, a gente também sempre vai ajustando de um lançamento para o outro, mas normalmente ele gira em torno dessa ordem. Campanha de lembretes, que são os criativos, que nós fazemos as chamadas para as aulas. Então quando começa a aula número 1, aparece lá o criativo do William, vem, a aula 1 começa hoje, você não pode perder e tal. Então são os anúncios que rolam durante a semana de lançamento. A campanha de vendas é a que a gente roda assim que o carrinho abre, a gente começa a fazer ofertas pelos anúncios, falando do produto, até o carrinho fechar, a gente roda essa campanha de vendas. E falando sobre tráfego, aí a gente vai entrar agora nos principais fontes de tráfego. Vou fazer uma reflexão aqui. Se eu estou fazendo meu lançamento no YouTube, com conteúdo mais denso, o que faz mais sentido? Eu capturar mais leads do TikTok, da pessoa que está ali mais naquela pegada de assistir um vídeo rápido atrás do outro, ou da pessoa que já está no YouTube consumindo vídeos mais longos? Então, o YouTube, ele se comprovou aí nos nossos testes que é o que mais converte e o que mais traz pessoas participando dos nossos lançamentos. Hoje a gente investe de toda a verba de tráfego, cerca de 80% só no YouTube, 15% pro Instagram, Facebook e 0 para o TikTok. A gente faz alguns testes lá, gera-se leads muito baratos, a gente usa assim, o TikTok de forma estratégica, a gente tem lá mais de 100 mil inscritos já no TikTok do William, mas o lead que se cadastra, mesmo sendo barato, ele não vai engajado para a aula, ele não compra, mas a gente está sempre fazendo testes, então a gente nunca pode parar com os testes, tá? Mas aonde você está vendo que está convertendo mais, investe mais lá, ok? Como que a gente organiza os públicos nas nossas campanhas? Como que nós fazemos as segmentações? Primeiro a gente organiza os públicos em 3 tipos. O frio, o morno e o quente. O frio não conhece o William, não segue, nunca assistiu um vídeo. O morno é aquele que já segue o William, já conhece, já consumiu alguma coisa, mas ele não está engajado, ele não está ali consumindo os vídeos ultimamente. E o quente é aquele público que conhece, que segue e está engajado. É um público mais comprador. Então, primeiro nós segmentamos nossa campanha olhando para a temperatura do público. E aí, depois, como que nós dividimos a verba por temperatura e canais? É dessa forma aqui. Então, para público frio, no YouTube, a gente investe 67% de toda a verba do tráfego. Então, por ser um lançamento que a gente também está sempre reprisando, por mais que tenha os meses intercalados, é importante que a gente faça uma boa gestão de tráfego frio. Então, que a gente atraia muitas pessoas que ainda não conhecem o William. E depois ali o público quente, no YouTube, 14%, é o público que mais compra. Só que se eu coloco mais verba no público quente, ele também começa a ficar muito caro. E aí eu começo a diminuir o meu investimento no público frio. E aí faz com que o mês seguinte seja afetado. Então essa distribuição a gente também sempre vai ajustando de um mês para o outro, mantendo mais ou menos essa estrutura, e é o que dá mais lucro para os nossos lançamentos. E é óbvio, você tem que olhar ali diariamente, né, as métricas para ir ajustando de um lado para o outro. Opa! Dinheiro abençoado. Repitam, dinheiro abençoado.
Aí, muito dinheiro. Gente, como que a gente organiza? Eu coloquei esse barulhinho aqui porque esse slide também vale ouro, tá, gente? Isso daqui é uma coisa que poucas pessoas fazem da forma certa, é uma coisa que parece tão simples, mas faz tanta diferença no lançamento, tanta diferença no lucro do seu lançamento. Então é muita atenção nesse ponto aqui, ó. Quando a gente começa a fazer as campanhas para público frio, a gente começa com 35 dias antes do lançamento. Então sim, está rolando lá um lançamento, em paralelo a gente já começa a rodar a campanha do próximo. E a gente está rodando para público frio 35 dias antes, para que a gente tenha um tempo ali de escala e para que a gente tenha tempo também para ir aquecendo esses leads antes do lançamento começar. Antes de começar com as campanhas de público morno e quente, a gente roda o orgânico. Então, a gente começa a falar do nosso lançamento organicamente. Posts nas redes sociais, vídeos no YouTube orgânicos com chamada também para o nosso lançamento. Então, a gente fazendo essa divulgação orgânica, fazendo disparos em WhatsApp, não do lançamento, WhatsApp de conteúdo, a gente consegue gerar leads sem custo de tráfego, de forma orgânica, e que seriam os leads morno e quente. Então, a gente economiza muito de verba do público morno e quente, porque a gente faz uma grande captura orgânica antes de começar as campanhas morno e quente. E quando a gente vai começando as campanhas ali de morno e quente, a gente vai escalando aos poucos também. Então, essa sequência, ela faz com que eu administre muito melhor a verba do meu investimento, administre muito melhor a verba do meu lançamento. Então, faz com que eu consiga ter um bom custo de lead, só com o time certo de subir cada campanha. Recapitulando aqui alguns pontos importantes. O lançamento perpétuo, para nós, foi a estratégia que ajudou a gente ter consistência, previsibilidade e escala. O especialista, ele tem que estar possuído pelo conteúdo. Ele tem que gerar valor para a audiência. A estreia do YouTube é uma funcionalidade simples, muito poderosa e que, sabendo utilizar de forma estratégica, ela facilita muito o seu lançamento. Canal para transmissões, separa ali um canal para conteúdo, um canal só para as transmissões. Tenha mais de uma versão do lançamento, você não precisa ter só duas, pode ter três, ou você pode começar com uma e depois você vai fazendo outra. Faça uma gestão estratégica do tráfego, olhando minuciosamente ali para o frio, para o morno e para o quente, e separando por canais também. Então, tenha uma visão do frio no Facebook, do frio no YouTube, do frio no TikTok, do frio no Instagram, e vá analisando dia após dia essa evolução, conforme você também vai fazendo a escala e a otimização dessas campanhas. Tenha uma esteira estratégica de ofertas no mês. Então, não tenha só o seu produto principal para você ofertar ali, mas tenha também uma esteira que blinde o seu lançamento. E aqui eu não estou nem falando da esteira high ticket. Estou falando só de uma esteira para blindar o lançamento ali com downsell e downsell. Mas também é importante você ter order bump, upsell imediato, ter produtos high ticket numa esteira. Só que o lançamento, ele estando já gravado e com essa estrutura, com essa estratégia, como nós montamos, faz com que o lançamento ele fique muito mais leve. Então, o lançamento perpétuo permitiu com que a gente tivesse uma rotina mais leve. Porque é um formato que é fácil de replicar. E isso faz com que a gente tenha foco em outras frentes do negócio. A gente não fique só preocupado com o lançamento do mês. Então, a gente consegue fazer um grande lançamento no mês, passar de 7 dígitos, conseguir fazer isso todos os meses, só que de uma forma leve. De uma forma suave. Só que tem momentos na vida que a gente precisa dar uma acelerada. A gente precisa aquecer as turbinas para começar a sair do chão e decolar, para fazer um voo alto. E quando a gente está lá em cima, a gente precisa saber equilibrar as coisas. A gente precisa saber a hora certa de também poupar as turbinas ali. A gente não pode ficar só forçando as turbinas o tempo todo. A gente tem que saber administrar isso. E é isso que o lançamento perpétuo ajuda. E o que eu desejo a todos aqui hoje não é muito mais importante do que múltiplos 7 dígitos, do que múltiplos 8 dígitos, 10 dígitos. O que eu desejo a cada um aqui hoje
é que todos consigam alcançar, pelo menos, os 3 dígitos. Os 3 dígitos de uma vida próspera, de uma vida de muita paz, saúde e felicidade. Obrigado. Arrasou. Valeu, man. Muito obrigado.